Sejam muito bem-vindos ao estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Hoje estudaremos as questões de 15 a 17 do capítulo 19 da segunda parte. Inicialmente faremos a leitura e em seguida faremos um comentário para o perfeito entendimento do tema tratado. Vamos lá? Então, questão 15. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento não articulada e, portanto, usam apenas uma língua. Assim, um espírito poderia exprimir-se, por via mediúnica, numa língua que nunca falara quando vivo. Nesse caso, de onde tira as palavras que emprega? Esta é a pergunta de Kardec. Agora vamos ver a resposta da espiritualidade. Já respondeste a pergunta por ti mesmo ao dizer que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Todos compreendem essa língua, tanto os homens como os espíritos. Ao dirigir-se ao espírito encarnado do médium, o espírito errante não fala em francês nem em inglês, mas na língua universal do pensamento. Para traduzir as suas ideias numa linguagem articulada, transmissível, ele utiliza as palavras do vocabulário do médium. Questão 16. Se for assim, o espírito só deveria exprimir-se na língua do médium, mas sabe-se que escreve em línguas que lhe são desconhecidas. Não há nisso uma contradição? Ao que a espiritualidade responde. Observa-se primeiro que nem todos os médiuns são igualmente aptos a esse gênero de exercício. Em seguida, que os espíritos só se prestam a ele acidentalmente, quando julgam que isso pode ser útil. Para as comunicações usuais, de certa extensão, preferem servir-se de uma língua familiar ao médium, que lhes apresenta menos dificuldades materiais a superar. Questão 17. A aptidão de certos médiuns para escreverem numa língua estranha não provém do fato de a terem usado noutra existência, conservando-a na atual em forma primitiva? Ao que a espiritualidade responde. Certamente isso pode acontecer, mas não é uma regra. O espírito pode, com algum esforço, superar momentaneamente a resistência material. É o que se verifica quando o médium escreve na sua própria língua, quando não a conhece. E temos aqui uma observação do tradutor. O caso Chico Xavier é a mais eloquente demonstração atual deste princípio. O médium tem recebido livros inteiros em linguagem técnica sobre medicina, sociologia, história e outros assuntos sem nenhum conhecimento pessoal dessas matérias. Veja-se, por exemplo, Emmanuel e Evolução em Dois Mundos. Esta questão é uma questão muito sutil que precisa ser perfeitamente compreendida por nós. Então, a espiritualidade, ela nos afirma que existe uma linguagem universal onde todos os espíritos do universo inteiro compreendem essa linguagem e se comunicam. Porém, quando o espírito ele está ligado à matéria, ele passa a se conectar com a língua da sua encarnação, ou com outras línguas que ele vai aprendendo aqui na Terra, por exemplo. Existem os poliglotas, que falam e até pensam em várias línguas diferentes. Não é verdade? Porém, a linguagem do espírito é única. Ele está momentaneamente se utilizando de palavras articuladas
para traduzir o seu pensamento para si próprio. Se nós fizermos um pequeno exercício, fecharmos nosso olho e começarmos a pensar, nós veremos que, por exemplo, vamos estar pensando em português. Então, teremos uma sequência lógica de frases formando raciocínios em português. Disto, nós podemos tirar a falsa conclusão de que a linguagem do pensamento é o português. Porém, quando nós desencarnamos ou quando nós nos desdobramos durante o sono, nós entramos em contato novamente com a linguagem do espírito, que é a linguagem de comunicação universal. Porém, aqui cabe um comentário. Os espíritos inferiores, eles não têm essa compreensão. E eles continuam a utilizar o pensamento na linguagem de sua última encarnação. É por isso que nós vemos muitos casos, por exemplo, de médiuns de psicofonia que, por exemplo, aqui no Brasil, começam a dar mensagens em inglês, ou alemão, ou chinês, ou indígena. Porque esses espíritos inferiores ainda não têm a consciência da sua linguagem, que é a linguagem do espírito, porque ainda estão muito conectados na matéria. E é exatamente por isso que no nosso trabalho do P3M, nós não podemos permitir a comunicação em outras línguas. Por quê? Porque nós estaríamos perdendo o controle sobre o objetivo básico da nossa assistência espiritual, que é o auxílio fraterno. Pois, se o irmão quer se comunicar em outra língua, é porque ele ainda está muito ligado à matéria. E ele necessita do amor, da compreensão de Jesus, para que ele possa voltar a se conectar consigo próprio, com o seu próprio espírito e perceber que aquela linguagem que ele está utilizando é uma linguagem apenas momentânea perante a universalidade da vida do espírito. E como sempre, é um grande prazer estar aqui e tenham uma excelente noite a todos. Até a próxima semana.